Fala galera, tudo certo com vocês? Se você está a fim de aprender a utilizar um dos softwares mais conhecidos pelos designers do mundo inteiro, você chegou ao lugar certo. Nesse vídeo eu vou apresentar um tutorial de vetorização, onde você vai aprender a transformar os seus rascunhos em desenhos vetoriais. E durante esse processo eu vou te ensinar a trabalhar com as ferramentas caneta, curvatura e também a manipular o perfil de traçado, que é onde nós alteramos o estilo do contorno do nosso desenho. Ficou interessado? Tá a fim de aprender de uma vez por todas a trabalhar com o Illustrator? Então fica ligado e bora pra tela! Então vamos lá pessoal, dando início aqui no Illustrator, lembrando que essa é a versão atualizada no final de outubro de 2021, ok? Na tela inicial do Illustrator, aqui na parte de baixo vocês vão encontrar uma lista de arquivos recentes, mas eu convido vocês a virem aqui no canto superior esquerdo e clicarem em Arquivo. Depois cliquem em Novo. Aqui na janela de Novo Documento, a informação mais importante que precisamos ter em mente é se vamos trabalhar para formato web ou impressão. Neste caso eu vou escolher o formato de impressão. Aqui o formato A4, conhecido A4. Unidade, gosto de trabalhar em milímetros, modo de cor CMYK, alta resolução e apertamos criar. Aqui, acabamos de criar um novo documento, certo? Vou aqui reduzir essas janelas para otimizar o nosso espaço de trabalho por enquanto. Agora, com o novo documento criado, eu convido vocês a vir aqui no canto superior esquerdo em Arquivo. Depois em Inserir. Abrindo essa janela, vocês vão encontrar o arquivo, o rascunho de vocês na máquina de vocês e apertar em Inserir. Depois, ao fazer o primeiro clique na tela, vai soltar o arquivo no nosso espaço de trabalho. Agora eu vou dimensioná-lo para ficar de uma melhor maneira para que eu possa vetorizá-lo aqui para vocês. Depois que a nossa imagem já estiver dimensionada, nós vamos abrir a aba de camadas. Nós vamos criar uma nova camada clicando aqui embaixo neste símbolo de mais. Nova camada foi criada acima da camada onde está a nossa imagem do nosso rascunho. Agora nós vamos travar essa camada clicando nesse cadeado. Dessa maneira não será possível movimentar essa imagem e assim atrapalhar o nosso desenho, ok? Agora eu recolho momentaneamente essas janelas à esquerda para otimizar o nosso espaço de trabalho, correto? O funcionamento da ferramenta caneta é muito simples. Fazemos um primeiro clique, no segundo clique seguramos e arrastamos. Dessa maneira conseguimos escolher a trajetória que a curva irá fazer. Mas se não quisermos uma curva e sim um canto reto, devemos vir com a ferramenta em cima do último ponto criado e clicamos. Dessa maneira, interrompemos a trajetória da curva e criamos um vértice. Agora, se quiser uma linha reta, é preciso segurar o Shift. Outra ferramenta muito bacana é a ferramenta curvatura. Criamos um primeiro ponto. No segundo clique, notem que geramos uma linha. Se passarmos com a ferramenta em cima dessa linha e clicarmos, criamos um ponto editável, no qual, se arrastarmos, conseguimos editar essa curva. Vejam que é uma curva muito suave e você pode criar vários pontos na mesma linha para que seja possível fazer a edição da maneira que você deseja. E nós vamos vetorizar, nós vamos utilizar essas ferramentas na prática aqui no nosso desenho. Vou começar com a ferramenta de curvatura. Eu crio o primeiro ponto, certo? No segundo clique, notem que se arrastarmos ele já aparece uma curva. Ok, vou retirar aqui o preenchimento para ficar mais fácil da gente enxergar. Agora estou adicionando um ponto na linha e estou arrastando para editar conforme o meu desenho necessita. Você pode arrastar para qualquer lado ou criar vários pontos e assim você vai ter curvas mais suaves. Ok?
Agora vamos trocar para a ferramenta caneta. Se você clicar em cima de uma linha que já existe, é como se nós a selecionarmos, mas esse não é o caso. Então eu vou clicar fora, depois nós editamos esse ponto. Ok? Neste caso, faço o segundo clique, arrasto e aparece essa âncora, esse pontinho aqui, que se segurarmos o Ctrl e arrastarmos, conseguimos editar a nossa curva. Notem que, neste momento, eu não quero dar continuidade nessa curva. Então, deixa eu dar um Ctrl Z. Eu vou passar com a ferramenta em cima do último ponto criado e deleto a trajetória dessa curva. Então, eu vou fazer um canto reto. Faço um segundo clique e arrasto. Agora vamos aqui para o outro lado. Um traço simples. Agora vamos voltar para a janela de camadas. Clicando neste símbolo do olho, ao lado da nossa camada, é possível ocultar o que contém nela. Desta forma, conseguimos verificar como que o nosso vetor está saindo. Fica mais fácil de enxergar algum possível erro ou ponto a ser editado. Agora, vamos dar continuidade ao nosso vetor, aqui no nariz. Lembre-se, clicamos uma primeira vez, no segundo clique, seguramos e arrastamos. Desta maneira, é possível escolher a trajetória da nossa curva. Quando estiver ok, é só soltar. Se segurarmos o Ctrl, trocamos a ferramenta caneta pela ferramenta de seleção direta. Ao clicarmos nesse pontinho chamado de alça, conseguimos arrastar e editar a nossa curva. Desse modo, você pode selecionar e editar pontos específicos da linha. É só escolher o ponto desejado e arrastar para o lado conveniente. Aqui na parte da boca, eu vou dar uma dica interessante para vocês utilizarem com a ferramenta caneta. Quando dermos o último clique, é interessante deixarmos a alça na direção em que desejamos continuar a linha. Dessa maneira, evitamos interrupções bruscas ou imperfeições indesejadas na nossa linha. Viram só que legal? Agora eu vou utilizar novamente a ferramenta de curvatura. Notem que, ao criar os pontos, a curva já vai acontecendo bem suave e naturalmente. Isso é muito interessante. Experimente revezar entre as duas ferramentas e verá que com o tempo você vai pegar uma prática. Já vai entender quando que cabe usar uma ou outra. Agora, para os olhos, eu vou utilizar a ferramenta Elipse. Notem que aqui no canto esquerdo temos a barra de ferramentas. É só clicar aqui neste quadrado, segurar, que você vai ver que vão surgir novas formas geométricas que você pode utilizar conforme a sua necessidade. Segurando o Alt e o Shift, é possível criar uma elipse perfeita, que é o que eu necessito nesse momento.
Agora, pessoal, as linhas do nosso desenho estão todas criadas. Nesse momento, vamos aprender a manipular a aparência das nossas linhas. Clicando aqui em Traçado, nesta parte inferior, temos essa janela de perfil. Notem que já tem alguns exemplos aqui que você pode escolher conforme a sua necessidade. E agora também é interessante nós alterarmos a espessura da nossa linha. Aqui na aba de Traçado, é só selecionarmos a aba de Espessura e escolhermos os valores convenientes para alterar a espessura da nossa linha. Eu vou fazer isso ao longo do desenho, variando as espessuras para que possamos ter resultados mais interessantes. Juntamente da aba Perfil de traçado, temos este botão logo à frente, chamado de Virar na vertical. Com ele, conseguimos inverter o nosso perfil, obtendo assim um resultado diferente. Dentro das camadas, os objetos ficam ordenados de acordo com a sua ordem de criação, ou seja, o objeto criado por último vai ficar sempre acima dos demais. Muitas vezes, precisamos alterar essas posições. Selecionando o objeto, clicamos com o botão direito na tela. Encontramos a opção Organizar. Neste caso, eu vou clicar em Trazer para frente, ou seja, trouxe o meu objeto selecionado para o primeiro plano desta camada, ficando acima de todos os outros. Também seria possível avançar, que seria um nível acima, recuar, um nível para baixo, ou enviar para trás. E aí, levamos o nosso objeto para o último plano desta camada, abaixo de todos os outros desenhos criados. Uma outra opção interessante para alterarmos o aspecto da nossa linha se encontra aqui abaixo de espessura, na aba de arremate. Clicando em arremate arredondado, conseguimos um efeito de arredondamento na extremidade mais perceptível da nossa linha. Você pode utilizar de acordo com a sua necessidade.
Ok, pessoal, agora nós concluímos a primeira etapa da nossa aula. Todas as linhas foram criadas e modificadas para obtermos o melhor resultado. Agora, o próximo passo será a colorização do nosso personagem. Para isso, eu vou criar uma nova camada acima da nossa imagem de rascunho, e assim vamos separar os objetos de cor dos nossos contornos em preto, que ficarão posicionados na camada logo acima. Agora sim, pessoal, vamos dar início ao processo de colorização do nosso personagem. Notem que aqui ao lado eu separei uma paleta de cores que iremos utilizar ao longo desse processo. Aqui temos os tons escuros que iremos utilizar no cabelo e contornos. Abaixo temos os tons de pele e, em seguida, as cores que iremos utilizar na roupa. Essas cores foram retiradas da escala Pantone. Você encontra essa janela aqui no Illustrator clicando na parte superior da tela em Janela. Em seguida, Biblioteca de Amostras. À direita temos o menu Livros Coloridos e agora sim, selecionamos a janela Pantone. Na janela Pantone, você encontra diversas cores que pode utilizar de acordo com a sua necessidade. Se preferir, pode digitar o código de cada cor aqui na barra de busca que se encontra na parte superior dessa janela. A maneira mais prática e rápida de colorir o nosso personagem é utilizando a ferramenta Lápis. Uma vez com o lápis selecionado na barra de ferramentas, é só começar a desenhar as formas, levando em consideração os contornos já criados anteriormente. Eu vou mostrar como funciona. Vejam só, eu vou desenhando com lápis e a minha intenção aqui não é buscar a perfeição do traço. No final de tudo, a camada com os contornos ficará acima desses desenhos, e dessa forma irá cobrir as possíveis imperfeições. Eu vou repetindo esse processo, criando desenhos diferentes de acordo com o nosso personagem e colorindo um a um com a tonalidade desejada. Para o pescoço, eu irei utilizar a ferramenta Gradiente. O primeiro passo
é definir o tipo de gradiente. Nesse caso, eu escolho a primeira opção, gradiente linear. Agora, eu vou alterar o ângulo desse gradiente, pois eu não quero ele na horizontal, e sim na vertical. Na aba ao centro, é só inserir os valores convenientes e obter o resultado desejado. Logo abaixo encontramos essas duas caixas seletoras, onde iremos inserir a cor. Para isso, eu vou encontrar a cor desejada na janela de amostras do lado esquerdo. Em seguida, clico, arrasto e solto em cima da caixa seletora. Agora é só repetir o processo para outra tonalidade. Aqui nesse detalhe do queixo, eu vou na janela de transparência e altero para multiplicar. Em seguida, eu edito a porcentagem da cor. Notem que agora eu clico no cadeado da camada de contorno para destravá-la. Seleciono o objeto, clico no ponto aceso ao lado direito da camada de cor e arrasto para a camada de contorno. Com a opção multiplicar atribuída a esse objeto, não teremos interferência no contorno, pois nesse caso a cor preta é predominante.
Gostou do conteúdo? Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais dicas e tutoriais. E fique à vontade para deixar as suas dúvidas ou sugestões para os próximos temas aqui nos comentários. Até a próxima!